estou em Presidente Getúlio, uma cidade de 21 mil habitantes, que fica situada no interior do Alto Vale do Itajaí. Muitos de vocês nunca ouviram falar nessa cidade, mas essa cidade tem algo que poucas cidades do Brasil têm. Ela cresce consistentemente há décadas. E eu vim aqui para entender o porquê. Não é algo sobre sorte, localização ou incentivo do governo. É algo que qualquer pessoa pode aplicar na sua própria vida. E aqui tem uma vida econômica muito forte, porque são 8 mil empregos de carteira assinada formais em uma cidade de 21 mil habitantes. É uma das maiores densidades formais de emprego que você vai encontrar em cidades desse porte por todo o Brasil. São 51 novas empresas abertas em média todos os anos. Isso é muito para uma cidade desse tamanho. E teve um crescimento populacional de 20% nos últimos 5 anos. E o seu PIB de quase R$1 bilhão. Isso mesmo, quase 1 bilhão para uma cidade de 21 mil habitantes. É muita coisa. Mas como isso é possível? Vem comigo que eu vou te mostrar isso agora. Deixa eu te contextualizar uma coisa. O Presidente Getúlio tem um PIB de 985 milhões. É quase 1 bilhão. Para uma cidade de 21 mil habitantes, é muita coisa. Desse total, 44% vem das indústrias. Não é de auxílio do governo, é uma produção real. É um trabalho real. O povo aqui trabalha de verdade. Olha só que interessante. Quando eu saí da cidade, a cidade tinha 15 mil habitantes. E há 30 anos atrás, ela tinha 11 mil habitantes. E hoje tem 21 mil habitantes. É uma das cidades que mais cresce aqui na região do Alto Vale do Itajaí. E isso não acontece por acidente. Quando uma cidade pequena cresce tanto assim, é porque tem uma cultura forte sustentando esse crescimento. E eu vou te mostrar que cultura é essa. E olha o que eu encontrei lá. O frigorífico Pamplona, por exemplo, é uma empresa de escala nacional e uma cidade de 21 mil habitantes, com caminhões entrando e saindo o tempo inteiro, com grande parte da sua produção voltada para exportação também. Então essa é uma cadeia produtiva e uma geração de empregos muito forte na cidade e muitas vezes não tem mão de obra local. Por isso, em Presidente Getúlio vivem muitas pessoas de outros estados e até de outros países. Tem muitos haitianos, venezuelanos, existem pessoas que vieram do Pará, do norte, por conta do frigorífico também. As malharias também, que são a principal ocupação formal de Presidente Getúlio, então são pessoas gerando com as suas próprias mãos a roupa que nos veste hoje. E ali são produzidas grandes marcas que nós utilizamos e Presidente Getúlio tem essa fama, não só Presidente Getúlio, mas todo o Alto Vale tem essa fama de uma boa mão de obra para a costura. Isso já vem de anos. A Dudalina teve a sua sede muitos anos também em Presidente Getúlio. A Hering também tinha sua fábrica ali em Ibirama e a partir disso se criou essa cultura que a região é muito forte também na costura. E muito que é produzido na cidade vai para o país todo e até para fora do país. As madeireiras também, que são muito fortes aqui no sul do país. O sul do país tem 100 mil trabalhadores diretos no setor madeireiro e grande parte está aqui em Santa Catarina e no Alto Vale do Itajaí, em Presidente Getúlio também. 3 setores completamente diferentes, todos os 3 setores funcionando perfeitamente dentro de uma cidade pequena, e é claro que a partir do frigorífico Pamplona gera uma grande demanda nos criadores de suínos, a partir das confecções gera uma grande demanda por tecido, tinturarias, a partir da madeireira gera uma grande demanda por fábricas de porta, compensados, e assim essa cadeia vai crescendo. Antes de sair de lá de Presidente Getúlio, eu perguntei para algumas pessoas o que faz essa cidade ser tão diferente e está crescendo tanto, e a maioria das pessoas citaram o trabalho, a família, a comunidade, e é isso que eu vivi lá, é isso que eu ouvi também quando eu era pequeno. E o que traz isso também é que a cidade sofreu diversas vezes com enchentes, enxurradas, e a comunidade se dá as mãos para reerguer e construir a cidade novamente. Então, Presidente Getúlio, assim como outras cidades ali do Alto Vale do Itajaí, tem essa cultura de dar as mãos e fazer o negócio acontecer, sem esperar auxílio do governo, colocando a mão na massa. Então eu só fui perceber isso quando eu saí de lá e acabei percebendo que nem todos os lugares são como as cidades pequenas do Alto Vale. Presidente Getúlio não nasceu com esse nome, primeiro se chamava Nova Breslau, é o único município de Santa Catarina colonizado por suíços germânicos. Então começaram a vir os suíços germânicos para a cidade, depois vieram os alemães, os italianos. Contando um pouco aqui da história, parece que houve um atrito entre os colonizadores suíços
com os locais, porque muitos chamavam eles de alemão e eles não gostavam, muitos chamavam eles de italiano e eles não gostavam, então houve um pequeno atrito naquela época da colonização e depois começaram a vir mais italianos e alemães para a cidade. Mas essa história longa, eu posso contar essa história num outro vídeo. Então pensa só, esses colonizadores vieram da Suíça, da Alemanha, da Itália, cruzaram o oceano, chegaram aqui, mata fechada, doença, isolamento, e junto com eles trouxeram a sua filosofia de trabalho, a sua forma de enxergar o mundo, e o que é mais importante que veio com eles é a sua cultura, que a sua propriedade é sagrada, é uma cultura que não tem vergonha de trabalhar, de colocar a mão na massa, de fazer acontecer. A palavra que era dita valia mais do que qualquer contrato assinado. A comunidade, os vizinhos eram suas próprias redes de segurança, então um zelava pela propriedade do outro também. Então eles construíram igrejas, construíram escolas, construíram cooperativas antes mesmo de pensar em lucro, e essa cultura se enraizou, vem desde a colonização e cresce junto com o crescimento da cidade. E eu cresci dentro desse DNA, vivendo todos os dias essa cultura sem saber o que estava vivendo. Eu lembro que na mercearia do vizinho lá, vendia fiado, todo mundo anotava no caderninho, ia pagar no final do mês. Meu pai saía para trabalhar cedo, antes do sol nascer, e voltava só à noite. Minha mãe, sem ter localização no celular, sabia exatamente onde o filho estava, e a gente achava que ela não sabia, mas uma mãe ficava ligando para outra: olha, estão brincando aqui na frente de casa, estão brincando ali no terreno, estão jogando bola. Então essa cultura na comunidade foi crescendo, e a gente celebrava quando tinha festa de igreja, festa do vizinho. Tinham localidades que o casamento, o padre só anunciava: ó, semana que vem vai ter o casamento do fulano, então a comunidade toda ia para esse casamento. Então era diferente aquela época. E Presidente Getúlio não é um caso isolado. Como esse município, existem entre outros aqui em Santa Catarina com essa cultura, com essa força de fazer acontecer, essa vontade, esse povo trabalhador que pega a mão na massa e não tem vergonha de trabalhar. Santa Catarina é um dos estados que mais cresce em todo o país, com o seu PIB aumentando ano após ano. E sabe o que as pesquisas apontam que é o diferencial aqui do sul do país? É a capacidade de inovar dentro da indústria, de não depender de matéria-prima bruta, de agregar valor naquilo que faz, e o que você se propor a fazer bem feito, com dedicação e afinco. Joinville, Blumenau, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, todas essas cidades começaram como colônias de imigrantes europeus e todas viraram centros industriais de referência nacional. E Presidente Getúlio é a versão menor dessa cidade. E eu tive o privilégio de crescer dentro dela, de ser formado por ela, antes mesmo de saber que isso era uma grande cultura. Agora eu quero te fazer uma grande pergunta. O que você aprendeu sobre dinheiro e trabalho dentro da sua família? Os colonos, os suíços, os alemães, os italianos que chegaram em Presidente Getúlio vieram sem nada, sem infraestrutura, sem dinheiro, sem garantia nenhuma. E ainda assim construíram uma cidade com PIB de quase 1 bilhão. A diferença entre eles e quem chegou no mesmo período e não construiu nada não foi a sua localização, não foi o recurso natural e não foi o governo. Foi a crença que o trabalho traz dignidade. O que você planta hoje é colhido por quem vem depois de você. A crença de que a comunidade unida é mais forte do que apenas um indivíduo. E a crença que prosperidade não é sorte, é a consequência. E quem cresceu lá carrega isso consigo mesmo. Não porque comprou um curso e se tornou assim, mas porque aprendeu na prática toda essa vivência, toda essa cultura de comunidade, família e trabalho. E eu te digo isso porque essa crença não é alemã, italiana ou suíça. É uma escolha você viver assim. Você pode escolher hoje se dedicar ao trabalho e o que você construir vai durar mais do que você. Ou mesmo você tratar a comunidade ao seu redor como parte do seu crescimento também. Porque a prosperidade não começa num banco, num investimento ou numa oportunidade de negócio. Ela começa com as suas crenças. E essa cidade prova isso há mais de 100 anos. Essa comunidade próspera e que cresce ano após ano. Dessa vez eu saí de Presidente Getúlio diferente de como eu cheguei. Não porque eu vi algo extraordinário, mas porque eu revi algo com os olhos diferentes, os olhos de adulto, com uma maturidade. Aquela cidade me formou, aquela comunidade me formou, e eu só fui entender o tamanho disso quando eu saí dessa cidade e percebi que nem todo lugar é assim, nem todo lugar tem essa cultura. O meu primeiro trabalho foi com meu pai, usando essa câmera aqui, filmando eventos. O segundo grande trabalho foi no frigorífico Pamplona. E com isso eu tive grandes aprendizados, grandes responsabilidades, começando a trabalhar cedo, finais de semana com meu pai, filmando eventos.
Depois, quando eu fui trabalhar no frigorífico Pamplona, acordava cedo, tendo essa responsabilidade, tendo o trabalho como essencial na sua vida, levando a sério, sem faltar, sem pegar atestado. Pelo contrário, muitas vezes eu até ia trabalhar estando de atestado, mas porque a gente tinha isso muito forte dentro de nós, observando nossos avós, que eram pessoas trabalhadoras e que tinham essa palavra forte dentro de si, então nós também gostaríamos de ser igual a ele, vendo nossos pais trabalhando com dedicação, nós queríamos ser como eles também, levar o trabalho a sério, a família a sério, então isso é embutido na nossa herança genética sem a gente perceber. E se você tem uma raiz assim, dessa forma, de trabalho, família, comunidade, ótimo, mantenha assim. Hoje talvez você nem sabe o valor que isso vai ter para você, para sua vida ou para os seus filhos. Se você não tem uma raiz como essa, talvez seja a hora de você plantar a sua, porque toda grande herança começa num pequeno gesto mais consciente. E falando aqui de finanças, você já sabe, não é o quanto você ganha, mas o quanto você guarda. Mas antes de tudo isso, é no que você acredita que é possível guardar. E se você chegou até aqui, já sabe, curta esse vídeo, envie para algum amigo e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Valeu!